Mas vocês concordam comigo que não faz sentido? Isso eu vejo à torta à direita, estando agora na área da medicina. O médico se formar naquela localidade que precisaria do médico, levar o curso de medicina para lá, e o médico termina a faculdade, a primeira coisa que ele faz é sair e vir para o grande centro, em que já há muitos médicos. O governo autorizou hoje a abertura de novos cursos de medicina. E aí, será que isso é uma coisa boa? Será que isso é uma coisa ruim? Vamos conversar sobre isso neste vídeo. Meu nome é Diego Bezerra, eu sou aluno de medicina do 10º semestre. Essa é uma matéria fresquinha que está aqui no site da band.com.br. Ela pode ser encontrada também em outros sites, né? E me chamou muita atenção. Por quê? Para quem não sabe, né, vou expor toda a minha opinião aqui neste vídeo. Para quem não sabe, desde 2018, o governo havia proibido a criação de novos cursos de medicina, até porque, venhamos e convenhamos, este é um canal para se falar a verdade, a maioria das faculdades de medicina estava interessada apenas nisso daqui, né? Naquilo que a gente sabe, o dinheiro, apenas o vem a mim, e não dava nenhum retorno ao estudante que paga uma mensalidade que hoje beira em torno de R$10 mil. Sim, é isso, gente. Se você pesquisar uma média, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a base da mensalidade de medicina aqui em todas as faculdades é em torno de R$10 mil, o que é um valor extremamente alto para a grande maioria da população. E aí, como não havia, né, a qualidade que se espera de um curso de medicina, ainda mais com um valor tão exorbitante, o governo optou, na época, por barrar a criação de novos cursos, até para que os que já existem, né, pudessem se especializar mais, trazerem novas tecnologias, novas coisas que agregassem na formação desse novo médico. Então, foi uma medida que eu julgo muito pertinente para a época, né, barrar a criação de novos cursos, para que não houvesse aí a saturação no sentido de, não uma saturação de mercado, a gente sabe que faltam muitos médicos ainda, mas a saturação da formação do médico. De que adianta ter um monte de faculdade de medicina se esse médico, por exemplo, não tem uma UBS para ele treinar, não tem um local onde ele possa fazer o seu internato de uma maneira totalmente qualificada, que ele possa futuramente ser um bom profissional. Então, se as faculdades não podem, né, naquele momento, não podiam naquele momento, não podem hoje dispor de uma boa estrutura, não faz sentido você abrir um curso de medicina sem a base nenhuma, porque a faculdade só estava pensando, né, no dinheiro. Essa é a primeira ressalva. Então, foi proibido naquele momento a abertura de novos cursos de medicina, durante 5 anos. Essa lei, essa proibição, ela caiu por terra neste ano e voltou a ser autorizada a criação de novos cursos de medicina. Quanto a isso, eu tenho 2 ressalvas. Bom, a primeira é, como eu já disse, os cursos novos de medicina devem ter bons locais de estágio. É inegável o quanto você tem um bom hospital, uma boa UBS, uma boa UPA, um AMA, enfim, qualquer centro de especialização médica disponível para esse estudante, o quanto isso vai fazer diferença na formação dele. Então, isso é uma coisa que deve ser vista. Não simplesmente abrir uma faculdade de medicina e deixar para ver isso no decorrer. Para mim, isso não faz o menor sentido. Você já tem que abrir com os locais específicos e se eles não existirem, então essa faculdade não poderia abrir, porque não faz sentido, né? Como vocês devem ver, algumas faculdades que infelizmente os alunos fazem greve, porque na hora de começar o internato não tem um local onde eles possam passar para poder treinar, né, a parte da medicina prática ali que a gente tanto necessita. Então, esses novos cursos, isso deve sim ser revisto. Agora, um segundo ponto, e esse é um pouco polêmico, é que o governo federal tem o intuito de criar novos médicos para suprir uma demanda, né, por esses profissionais em locais em que realmente não há médico. A gente sabe que no interior, em muitos estados aí, faltam médicos, enquanto na capital isso não acontece. Está sobrando médico, né? Ocorre o inverso. Então, a minha opinião sobre isso é um tanto impopular, mas eu julgo como necessária. E por isso eu queria saber a opinião de vocês. Então, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham dessa medida, se vocês já tinham pensado nisso. Algumas pessoas falam sobre isso que eu vou falar agora, e eu acho que é uma medida boa a ser tomada. Essas faculdades que estão sendo abertas, né, em locais em que necessitam de médicos, deveria haver alguma coisa no edital que obrigasse, sim, de fato, esse médico que está estudando a devolver um pouco dessa formação dele, após, né, o bacharel dele, após ele se formar, para aquela comunidade. Por exemplo, tá? Olha só, eu tenho
um conhecido que se formou em Manaus, numa federal. Então ele ganhou o curso de medicina de graça, não pagou R$1, tá? Inclusive, ele é de Manaus, então ele fez a faculdade lá, conseguiu passar. Ele pegou o CRM dele lá, na Federal de Manaus, a primeira coisa que ele fez no próximo final de semana foi vir para São Paulo. Então veja, aquela região que estava necessitando de bons profissionais, na verdade ficou desamparada. Então, quem achava que esses médicos formados iam ficar por lá, acabaram por se decepcionar. Porque junto com ele, e esse meu amigo, eu posso falar com propriedade, 70% da turma veio para a região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, para essa região. E os médicos que tinham necessidade de ficar lá, a população que precisava de médicos lá, população carente, infelizmente, ela não vai ser suprida nesse sentido. Então, a formação de novos médicos nessa localidade deveria sim, na minha humilde opinião. Se você não concorda, escreve aqui embaixo, mas sempre com muita educação, assim como eu estou falando com vocês, porque pode ser que eu não esteja vendo a situação sob uma prisma que vocês podem me explicar aqui embaixo. Mas eu acho que esse novo médico deveria ter um tempo, por exemplo, assim, 2, 3 anos, principalmente em federais, né, que ele não paga nada, mas nas particulares, pelo menos um tempo, 1 ano, 1 ano e meio, haveria um desconto nessa mensalidade, ela não chegaria a ser tão cara quanto tem hoje, porque hoje as faculdades de medicina, mesmo no interior, estão em torno de 8, 9 mil reais, tá? Então você dá um desconto a mais ali para aquele aluno, diminui a mensalidade consideravelmente, mas você solicita, né, o aluno na hora de fazer o edital, ele já sabe que ele vai ter que passar 1 ano e meio, 2 anos ali, trabalhando naquela população, sabe? Trabalhando porque aquela população, assim como o próprio vídeo aqui diz, né, os cursos de medicina vão ser abertos em locais que necessitam de novos médicos. E aí, para isso, você, além de ter um incentivo, claro, financeiro, para que esse médico se estabeleça lá, muitas vezes ele não vai se estabelecer. Então, precisa ter alguma coisa via contrato de um tempo a ser suprido. Não precisa de muito, mas vocês concordam comigo que não faz sentido? Isso eu vejo à torta direita, estando agora na área da medicina. O médico se formar naquela localidade que precisaria do médico, levar o curso de medicina para lá, e o médico termina a faculdade, a primeira coisa que ele faz é sair e vir para o grande centro, em que já há muitos médicos. Eu, por exemplo, honestamente, se eu não fosse de São Paulo, aqui é uma loucura, né? Quem mora aqui sabe. É trânsito à torta direita. Mas se eu estivesse fazendo uma faculdade de medicina em outro local, já tivesse todo estabelecido lá com a minha família e tudo mais, eu acho que eu nem precisaria vir para São Paulo. Porque a diferença salarial, às vezes, tá, ela não é tão gritante pelo que eu tenho visto. Só que, para o jovem médico, acaba crescendo, sim, um pouco aquela questão de fazer dinheiro, de ganhar um dinheiro rápido, ele acaba vindo para São Paulo, onde aqui se paga um pouco mais. Isso é inegável, né? A gente sabe que isso existe. Então, na minha perspectiva, seria interessante que essas faculdades fizessem, né, tivessem novos cursos, mas que o médico que se formasse tivesse que ficar lá um pouco, pelo menos. 1 ano e meio, 2 anos, para devolver para aquela localidade aquilo que ele recebeu lá da população. Essa é a minha opinião. Claro, tem gente que não gosta, gente que não aceita, mas eu gostaria que você comentasse aqui embaixo para a gente poder dialogar, tá bom? Claro, volto a dizer, é extremamente importante a abertura de novos cursos de medicina. A gente sabe o quanto no Brasil aí faltam médicos em diversas localidades. A questão é simplesmente essa má distribuição dos médicos. O vídeo é esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!